Vamos lá. Bom dia, irmãos, irmãs. A paz do Senhor Jesus. Esse foi o dia que o Senhor nos fez. Vamos nos alegrar nele nessa manhã. Nós estamos começando aí timidamente a retomar nossa escola dominical, mas vamos manter a live funcionando. Vamos tentar fazer da melhor forma possível. E nessa manhã nós estamos aqui com um grupo um pouco reduzido mesmo, que é assim mesmo, a gente sabe, mas com álcool em gel, com máscara, com tudo direitinho, para a gente dar prosseguimento àquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Então, nessa manhã, quero convidar você que está em casa, que porventura ainda não é possível estar conosco, que feche teus olhos, nós vamos orar e vamos agradecer ao Senhor por essa manhã, por esse privilégio. Como nós falamos na quarta-feira, já estamos indo para quase 4 meses sem atividades presenciais na igreja. Porém, a igreja jamais parou de funcionar. A igreja jamais parou as suas atividades. Porque, a despeito do tempo físico, somos nós a igreja, cada um de nós. E nós louvamos ao Senhor por esse tempo que Ele nos permitiu também estar em casa, fazendo da nossa casa um altar ao nome dEle. Mas também um momento de conhecimento, um momento de, mesmo que seja de dificuldade, de transição, mas um momento em que Deus esteve presente e está presente em todo o tempo. Amém? Vamos orar, feche teus olhos. Senhor, nesta manhã, nós damos graças ao Teu nome, te bendizemos e te glorificamos, porque sabemos que não temos outro bem além de Ti, Senhor. Te convidamos, Espírito Santo, a estar conosco, que o Senhor possa se fazer presente nas nossas vidas, que esse estudo que nós começamos hoje, essa série de estudos, ela possa ser de bênção para a vida dos nossos irmãos. Esse estudo possa ser de bênção para a vida dos nossos irmãos. Esta série de mensagens possa servir de edificação e de crescimento para o corpo do Senhor. Em nome de Jesus, porque o Senhor é o cabeça, nós somos o corpo e precisamos estar ajustados para fazer conforme a sua vontade, o seu querer. Toma a nossa vida nas tuas mãos nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Já está chegando alguns irmãos para estar conosco. Depois o Caio vai mostrar aí quem está presente. Tá bom, Caio? Em nome de Jesus. Não sei se é possível, mas depois o Caio vai dando uma melhoradinha aí daquilo que a gente for falhando. Abra sua Bíblia, querido. Só uma palavra de referência nessa manhã no Salmo 1. Ok? Salmo de número 1. Só mesmo uma palavra de referência, porque nós vamos tratar sobre um tema que é muito interessante, muito pertinente para esse tempo de retomada dos trabalhos da igreja e também desafiador, porque ele mexe primeiro com cada um de nós individualmente, porque é uma chamada individual, né, uma visão, né, uma avaliação individual, pessoal, que cada um de nós deve fazer. Então, nós vamos falar sobre lealdade e deslealdade, uma série de estudos baseado em um livro que nós temos e que eu te recomendo a comprar, se você ainda não tem, que é esse aqui, Lealdade e Deslealdade. Se você ainda não tem, a nova capa é um pouquinho diferente, é bem próximo com o que nós temos aí no nosso estudo, na chamada do nosso estudo. Mas eu quero começar hoje fazendo a leitura do Salmo 1, que começa assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Eu achei interessante começar esse estudo nessa manhã, lendo esse salmo, porque se você prestar atenção aí, você vai ver que este salmo está mostrando uma progressão diabólica, né?
se a gente pode falar dessa forma, uma progressão desleal. Vai mostrando a deslealdade nos níveis. Olha o que ele começa a dizer. Como é feliz aquele que não segue. Feliz é aquele que não segue. Que não segue o quê? O que diz a sua Bíblia? O conselho dos... Que não anda segundo o conselho dos ímpios. É a primeira coisa. Ele não segue. Como é feliz aquele que não segue o conselho do ímpio. E aí tem outro passo. Depois do conselho, o que vem? Não se detém, não para no caminho dos pecadores. E o segundo estágio? Nem se assenta. Então, primeiro ele não ouve o conselho, depois ele não para ficar ali de bate-papo, de conversa, né? Alimentando uma conversa que não agrada a Deus, uma conversa que não vai trazer edificação nenhuma. E, por fim, ele não se assenta na roda dos zombadores, dos escarnecedores. Então, tudo começa com aquilo que você... Isso! Tudo começa com aquilo que você ouve. De repente, você ouve aquilo que vai alimentar o teu ego, a tua carne. Aí depois você vai parar. Não, peraí, isso aí sabe, falou um negócio que mexeu aqui e tal. Aí você para dar mais atenção. E daqui a pouco você está sentado naquela roda ali. Fazendo parte daquilo que não agrada realmente ao Senhor. E em função dessas atitudes, é que a gente pensou no que a gente poderia começar a compartilhar ao retomar a nossa escola dominical, ao retomar os trabalhos presenciais da igreja, que vão ser retomados paulatinamente, aos poucos. Eu senti do Senhor uma direção de trabalharmos a questão da lealdade e da deslealdade. O que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia fala sobre lealdade e deslealdade? É sobre isso que nós vamos falar. As Escrituras estão repletas de passagens, de relatos, tanto de pessoas leais, quanto de pessoas desleais. A lealdade e a deslealdade causam grande impacto na vida da igreja e nos ministérios que compõem a igreja. A igreja ela é composta de vários ministérios, dons e serviços. Ministério é uma palavra grega traduzida para o nosso português que significa serviço. Então, qual é o teu ministério? Qual é o teu serviço? Essa seria a palavra para nós, né? Designa serviço. Qual é o teu serviço? Qual é a tua ocupação? Como você serve na sua igreja local? Então, quando a gente tem esse entendimento dessa dimensão do serviço, a gente não se preocupa mais com o título. Diácono, presbítero, dirigente, não sei o quê, né? Não sou contra essas designações. Vamos deixar isso muito claro. Mas isso não rotula o teu serviço. Você pode fazer muito mais, de repente, não tendo nenhum título. Porque, às vezes, a pessoa se apega tanto ao título, eu quero fazer para ser consagrado obreiro, eu quero fazer para ser consagrado diácono, eu quero fazer para ser consagrado presbítero. Quando, na verdade, a tua intenção do fazer é porque você já é servo. É consequência da tua vida com Deus. Amém, querido? Você está me entendendo? É uma consequência da tua vida diária com o Senhor. E não visando, lá na frente, conquistar uma divisa, um título. Porque isso não edifica o corpo em si. Quando eu trabalho, não sei se eu estou conseguindo explicar, quando eu trabalho apenas para conseguir uma graduação. Isso as pessoas fazem no mundo. Isso o militar faz lá no mundo, né? Os militares, as pessoas trabalham, mostram serviço, né? Para ir galgando posições mais altas. E muitas das vezes, eu falo isso muito aqui com a intercessão, eles sabem disso, essa igreja está de pé, porque tem uma oração que funciona aqui toda segunda-feira, que vem 2, 3, 5 pessoas, 6 pessoas. E a igreja está de pé por causa dessas pessoas que são colunas de oração de uma igreja. E uma igreja, né, aparentemente bem, ou verdadeiramente bem, ela só vai funcionar se tiver uma oração eficaz. Se tiver um grupo que paga o preço de oração eficaz. E nem sempre
muitas das vezes esse grupo não é visto, não é lembrado, porque ele é coluna. Alguém está vendo as colunas dessa igreja, visíveis? A fundação? Não, mas o prédio só está de pé porque tem coluna. Ontem aquela ventania toda que deu, que eu fiquei assustada. Lá em casa fechei, né, as janelas, as portas tudo batendo. Aquele barulho, né? E aí eu fechei tudo, falei, a cortina batendo, as coisas caindo, gente derrubou o meu vidro de amaciante. Olha, o negócio estava cheio, pesado, né? E derrubou. Falei, Jesus, que é isso? Fechei janela, derrubou a planta. Falei, meu Deus. Aí fechei tudo. Mas o prédio não balançou hora nenhuma, intacto, porque ele tem colunas de sustentação. Então, o que a gente quer tratar nessa manhã são as bases de sustentação. E a lealdade, a fidelidade, elas são base de sustentação do teu caráter. E é isso que nós queremos tratar nessa manhã. Precisamos entender que a lealdade, a fidelidade, ela é importante. E o que é a deslealdade, então? Alguém pode me dizer? Mesmo com a máscara, você pode falar aí, ó, puxa ela assim um pouquinho e fala aí comigo. Fala aí, Elaine, o que você entende por deslealdade? Então, são palavras sinônimas, na verdade. Lealdade e fidelidade são palavras sinônimas. E a deslealdade é o antônimo dessas palavras, ou seja, é a infidelidade, deslealdade é a falsidade, deslealdade é a traição, deslealdade, está lá no dicionário, é a falta de amor. Está traduzido lá, né? Tá? As palavras sinônimas. Deslealdade olha que coisa interessante e forte, é a dissimulação da confiança. Irmãos, quando eu li lá, falta de amor e dissimulação de confiança como sinônimos para deslealdade, falei, meu Deus. Aí a gente fala, né? Meu Deus. Como nós temos que vigiar com isso? Todas essas palavras são sinônimos da deslealdade. Mas nós vamos falar alguns princípios hoje. Vamos começar, né? Alguns princípios hoje. Aí eu quero que vocês me ajudem, porque eu estou sem relógio, sem o celular. Não vou saber aqui a hora direitinho, mas você vai me dizendo aí quando eu faltar, né? Ó, pastora, 10h50, 10, né? A gente não passar de 11 horas para não tumultuar os irmãos. Então, vamos lá. Primeiro, se você for anotar, anota aí. Obrigado. Ih, que coisa chique. Meu Deus, já é 10h20. Jesus. Lealdade é a principal característica de todo ministro, todo servo, todo homem de Deus, mulher de Deus, todo pastor, todo levita, todo intercessor, todo crente. Todo crente. Quando eu falar ministro aqui, você entenda não somente quem é líder de alguma coisa, mas todo crente, tá? Um bom ministro não é necessariamente o mais habilidoso. Um bom ministro é, acima de tudo, aquele que é fiel, aquele que é leal. Ele pode até não ter muitas habilidades, porque tem gente que tem muita habilidade. Ora muito bem, é muito eloquente, sabe como se expressar, como falar, agrega pessoas, tem facilidade de agregar e motivar pessoas. Mas na prática diária, aquela pessoa pode ser alguém infiel, pode ser alguém que não tem amor genuíno, ele tem um amor interesseiro. Eu estou fazendo enquanto eu estou tendo algum retorno. Quando eu deixo de ter algum retorno, eu também deixo de fazer. Então a gente começa a ver, e a gente precisa identificar, irmãos, primeiro isso na gente, tá? Em nome de Jesus, não começa a pensar assim, fulano é assim. Porque a gente tem essa coisa em nós, né? Mas vamos começar a pensar primeiro nós. Essa avaliação, ela tem que ser primeiro nossa, ok? Então, primeiro, a lealdade é a principal característica de todo bom ministro. Um bom ministro não é necessariamente o mais habilidoso. Ele tem que ser primeiro um servo.
fiel e leal. Não se trata apenas de ser amável, cordial, simpático, requer fidelidade. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Quem encontrar, lê aí para mim, por favor. 1 Coríntios 4, versículo 2. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. O que esse versículo está dizendo aí para a gente? Ora, além disso, o que se requer de um dispenseiro, quem é o dispenseiro? Lá antigamente, né, dispenseiro é aquele que trabalhava na casa, trabalhava na despensa, que servia. Então, o Senhor aqui, através do apóstolo Paulo, a igreja de Corinto, está falando que nós, os dispenseiros, porque nós somos os dispenseiros, nós somos aqueles que servem a graça, aqueles que servem a palavra, aqueles que levam a instrução, que ensinam o caminho. Isso que quer dizer, né, a palavra dispenseiro. O que o texto está dizendo? Que requer que o dispenseiro seja fiel. Não requer que ele seja habilidoso. Não requer que ele saiba falar muito bem, se expressar muito bem, seja amável, tenha sorrisinhos. Mas requer que ele seja fiel. Segunda coisa. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é que eu tenho que desenvolver essa característica. Segunda coisa. A lealdade, ela é uma arma invisível que vence o adversário de dentro para fora. O diabo tenta contra a igreja de fora para dentro, com os ataques de fora para dentro. O diabo não faz isso, irmãos? Não tenta de fora para dentro? Mas ele também tenta de dentro para fora. Como? Com os desleais que há dentro de cada igreja. Quem é o desleal dentro de uma igreja? Aí começamos a identificar. É aquele servo insatisfeito. É aquele servo que sempre está achando dificuldade e problemas em tudo, mas ele só aponta aonde está o problema, mas ele não vem com uma palavra para minimizar e tentar resolver o problema. Você consegue entender a diferença? Uma coisa é a Célia chegar para mim e falar, olha, pastora, tá vendo esses buracos aí, ó, da elétrica? Tem que dar um jeito de sair, isso aí está perigoso. Alguém vai se ferir ali. Aí eu respondo para ela assim, sim, irmã Célia, nós vamos ver isso. Eu já falei com o eletricista, já fizemos um orçamento para a gente vir fazer. Porém, eu não posso fazer agora, porque estamos pagando outras coisas. Quando a gente terminar de pagar essas coisas, lá no outro mês, né, agosto, setembro, a gente vai começar a comprar o material para fazer toda essa parte elétrica da igreja. Ah, tá ótimo. Então, tá bom, vamos orar por isso. Vamos orar para Deus enviar o recurso, vamos orar para Deus dar sabedoria para a gente administrar esses recursos e tal. Amém? Isso é uma atitude leal. Uma atitude desleal. Pastora, olha esses buracos aí. Pode machucar alguém e tal. Aí eu repito a mesma coisa para essa pessoa. Ah, estamos fazendo assim, assim, assim. Ah, tá certo. Aí, aquela pessoa vai lá na irmã Ilza. Já falei com a pastora, isso aqui não está certo não. Mas a pastora falou que tem outras prioridades. Mas foi isso que eu falei? Vocês estão entendendo a diferença? A pastora falou que tem outras prioridades. As outras prioridades é pagar o que está na rua. Até que a gente possa começar uma nova empreitada. Vocês estão entendendo, irmãos, a diferença? Então, o desleal, ele começa a minar de forma invisível dentro da igreja. Aí a irmã Ilza ouve aquilo, pode pensar assim, poxa, mas a pastora não está preocupada com algo tão sério? A pastora está preocupada, mas também tem outras preocupações. E aos poucos nós vamos sanar. Então, o desleal, ele começa minando dentro da igreja as pessoas, potencializando situações que, na verdade, se ele tem um coração leal, ele minimizaria e não maximizaria. Amém? Então, abra sua Bíblia aí, ó, segundo tópico, Provérbios 22, 10. No primeiro tópico, a gente leu 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. No segundo tópico, nós vamos ler Provérbios 22, 10.
que diz aí? Provérbios 22, 10. Olha bem, o que o Senhor está dizendo aí? Parece uma palavra dura. Hã? Fala. Mande embora. Ih. Ó, como é que o negócio fica estreito, né? Porque a gente gosta muito de pegar os textos que nos favorecem. Não é verdade? Mas olha o que Salomão, o sábio Salomão está falando aí. Mande embora. Não dê atenção àquele que traz contenda. É duro isso. Não é isso que está aí, Elane? Mande embora. Lança fora o escarnecedor. Exatamente. Ó. Acabarão. Irmãos, isso é muito forte. Isso é muito forte. Porque a gente está acostumado, não, a igreja é lugar de tratar todos têm que vir e tal. Deus é amor. Deus continua sendo amor. Deus continua sendo também justiça. E todas as vezes que há um grupo de desleais, um grupo de zombadores, um grupo de escarnecedores, um grupo que lança contendas, de repente uma pessoa só, ela consegue mobilizar isso dentro de uma igreja, ela consegue desestruturar aquela igreja. Ela consegue minar o pastor, ela consegue minar a oração, ela consegue minar. Porque quem está usando ela é o adversário. E a pessoa acha que porque tem dons e habilidades, que isso não pode acontecer. Pode sim. Mais para frente, né, na próxima lição, a gente vai falar bastante sobre isso. Como essas coisas, essas raposinhas, elas entram no coração e vão minando as pessoas. Né? Então, olha só, lança fora. Às vezes, o pastor ou a pastora não tira alguém do arraial, mas Deus tira. Deus manda para longe. E a gente fica, poxa, por que fulano foi embora? Por que fulano foi embora? Né? Não entende. Mas eu li uma frase interessante uma vez no Facebook. Não reclame por quem foi embora. Deus ouviu e viu coisas que você não viu e não ouviu. Isso é forte, né? Deus viu e ouviu coisas que você não viu e nem ouviu. Lembra aquele... Um dia eu pregando aqui falei de quando Deus chamou Arão e Miriam e Moisés? Arão e Miriam conversavam lá entre eles, questionando a autoridade de Moisés. Deus também não fala com você, Arão? Deus também não fala? Porque eles tinham visto uma atitude de Moisés que eles não concordaram. E por conta disso eles falaram, não, Deus também fala comigo. Tem alguma coisa errada aí, vamos fazer, né, um barulho aqui. Mas conversaram eles dois. Só que o Senhor bradou do céu e falou, Arão, Miriam e Moisés, que eram os três na porta da tenda da congregação. Olha, irmão, você ouça um negócio desse. Naquele momento ali, Deus já determinou a sentença. Miriam vai ficar leprosa por 7 dias fora do arraial. Arão, você é o sacerdote, é o sumo sacerdote. Com você eu vou tratar depois. Tempos depois, Deus falou para ele, tira toda a sua roupa sacerdotal, sobe para o monte, que lá você vai morrer. É assim que Deus trata. Agora precisamos refazer e realinhar a nossa vida conforme a vontade do Senhor, para que a gente possa fazer parte daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Continuando, terceiro tópico, esse é o segundo. A lealdade exala o amor de Deus que enche a igreja. A igreja, como um corpo, deve trabalhar em amor, viver em unidade, trabalhar em equipe. E aí eu botei 2 textos aí que você pode anotar. A gente não vai ler para a gente ganhar tempo, porque já são 11h33. 10h33, aí eu adiantando a hora.
a lealdade exala o amor de Deus que enche a igreja. Enche a igreja tanto de gente, quanto dos dons, quanto do próprio amor do Senhor, que faz a diferença no coração dos outros. A igreja como um corpo deve trabalhar em amor, viver em unidade e trabalho em equipe. Você vai encontrar isso lá em Efésios capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 16. Efésios 4, do versículo 14 ao 16. Esse texto, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer de o corpo todo bem ajustado, Efésios 4, do 14 ao 16. Que o corpo, todo ele bem ajustado, né? Tendo as juntas, junta isso aqui, ó. Né? O joelho tem junta, tudo aquilo que traz articulação, que movimenta o corpo, são as juntas, né? O corpo todo bem ajustado com as suas juntas faz com que haja crescimento, promove o crescimento. Cada um fazendo a sua parte, cada um buscando fazer o seu melhor. O que vai acontecer com essa igreja? As pessoas são atraídas pelo amor de Deus. E quando os líderes dessa igreja estão trabalhando em amor, em submissão, em graça, os outros se aproximam. Os de fora olham para a igreja e veem que algo diferente está acontecendo. Você quer um exemplo muito claro, objetivo disso? Está lá em Atos, capítulo 2, do 42 a 46, que fala do crescimento da igreja. Eu gosto muito do texto que diz ali, que diz assim, Luciano, 42 a 46, que diz assim, que cada dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos, porque eles tinham tudo em comum. Eles tinham tudo em comum. Atos 2, do 42 a 46, é um texto muito rico. Vamos abrir para a gente ler? Esse texto eu quero ler com vocês. Se nós queremos uma igreja que cresça, uma igreja que seja relevante, essa igreja precisa estar inserida nesse contexto. Atos 2, 42 a 46, 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles, os membros, os irmãos, as ovelhas, os crentes, se dedicavam ao ensino, ou seja, se dedicavam a aprender, né? E à comunhão, a estar junto. E ao partir do pão, a ceia, as necessidades diárias que eles tinham. E as orações. O povo orava junto. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. O que estava acontecendo aqui nesse momento, irmãos? Muitos pobres estavam se convertendo, estavam chegando, muitos também escravos, que acabavam por ter a sua liberdade, mas em vistas de receber a liberdade, eles não tinham dinheiro, não tinham como recomeçar as suas vidas. E muitos cristãos aqui primitivos tinham muitas propriedades. Eles aprenderam então a dividir aquilo que eles tinham. Dentre eles estava Barnabé, José, Barnabé, filho da Consolação, que vendeu uma propriedade que ele tinha na ilha de Chipre, pegou todo o valor e colocou aos pés dos apóstolos. E os apóstolos faziam aquela divisão, abençoando pessoas, comprando comida. Não sei como era essa divisão, não tem uma explicação muito clara de como isso acontecia, mas abençoavam-se outras famílias, outras pessoas. Aí Ananias e Safira vão fazer a mesma coisa. Eles veem aquele ato de Barnabé e vão fazer a mesma coisa. Porém, a Bíblia diz que eles retêm uma parte do que eles venderam e guardam para eles. O problema não foi eles reterem.
problema era que eles queriam imitar uma atitude de Barnabé. E Barnabé foi sincero do início ao fim. E eles não. O problema não foi eles terem ficado com o dinheiro para eles. Olha, eles poderiam ter falado assim, olha, nós vamos reservar uma parte para a gente, porque nós queremos uma parte. Mas essa parte nós vamos doar, sem problema nenhum. Mas eles quiseram imitar e dizer, né? Não, eu vendi por 5.000, mas na verdade eu vendi por 20. Mas está aqui os 5 que eu falei que eu ia dar, mas eu vendi por 20. Por isso que o Pedro chega para eles e fala, venderam essa herdade por tanto? Sim, por tanto. E aí, Ananias morre. Aí Safira vem chegando e pergunta, venderam por tanto? Sim, venderam por tanto. Ó, aqui está na porta os pés daquele que acabar de sepultar teu marido e vão sepultar você também. E ela vai e morre também. Porque eles mentiram, eles enganaram. Algumas pessoas, às vezes, né, acham que porque nós estamos vivendo o tempo da graça, que esse texto não se aplica. E pelo contrário, se é Novo Testamento, esse texto se aplica. É a mentira, é enganar, é tentar enganar. Algumas pessoas falam, usam até, não é o tema nosso aqui, mas eu vou abordar isso agora. Porque a internet hoje facilita todo mundo a pesquisar tudo, né? Então, tem pessoas que já me perguntaram, não aqui na Cidade de Deus, mas já vivi essa experiência no passado, que, não, pastora, eu vi da internet, pastor fulano de tal, não sei mais quem, que nós estamos na graça e não precisa dar o dízimo, eu dou conforme o meu coração. E aí eu peguei esse texto aqui, de Ananias e Safira, e falei para eles, então, na graça também se morre. Porque na graça tinha que dar tudo. Os 10% é apenas uma referência. É apenas uma referência de fidelidade, de honra, de amor, de graça, diante de tudo que Deus nos deu. Deus nos deu 100%. 10% e devolvo para Ele. 90% fica para mim utilizar conforme eu achar que tenho que utilizar. Agora, se você não quer dar, você quer dar conforme o teu coração, fique sabendo que o Deus que consumiu Ananias e Safira continua vivo. A pessoa regalou o olho. Né? Mas isso é, ainda terminei falando, mas isso é pessoal e intransferível, é você com Deus. Você achar que não tem que fazer, isso aí é você com Deus, você resolve com Ele também. Se você achar que tem que dar 20%, resolve com Ele também. Se você achar que o teu dízimo é 5%, resolve com Ele também. Né? Amém? Amém? Então, olha, o que o texto aqui, continuando aqui dentro da nossa lição, que a gente saiu um pouquinho fora, mas vamos voltar. O que o texto está dizendo? Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente que iam sendo salvos. Por que aquela igreja primitiva cresceu assustadoramente? E ela é comparada, no estudo de Apocalipse que eu estou dando, à igreja de Éfeso, que é a igreja do primeiro amor, a igreja que cresceu de forma assustadora, porque eles tinham unidade. Eles eram fiéis aos apóstolos, eles eram fiéis uns com os outros, eles eram fiéis à mensagem do Senhor, e isso fez com que as pessoas de fora daquele grupo de comunhão se sentissem atraídos por aquele amor. E dia a dia eles iam engrossando as fileiras dos salvos, tanto em Jerusalém, até que, em Jerusalém, Judéia, toda Samaria, até os confins da terra, até que no ano 70 houve a perseguição, muitos crentes morreram, foram perseguidos e foram espalhados pela terra. E aí a pregação da palavra começou a chegar em outros lugares. Por isso que a igreja de Éfeso, lá no livro de Apocalipse, é comparada na história da igreja até os dias atuais, àquele período da igreja crescente, a igreja do primeiro amor, aquela igreja que era avivada, motivada e leal, fiel. Então, irmãos, as pessoas, elas são atraídas por esse amor, amém? Você está entendendo? Se não estiver entendendo, pode levantar a mão e perguntar, que aqui o estudo é para isso.
Aquelas pessoas, elas iam entendendo e eram atraídas por aquele amor. Elas viviam em submissão. Elas viam a graça de Deus na vida dos outros. E quando tem essa graça de Deus nos outros, através da submissão, da fidelidade, tem confiança. O genuíno amor é exalado. Todos percebem, irmãos, escute isso. Todos percebem quando uma igreja é unida. Todos percebem quando uma igreja é dividida. Todos percebem quando tem grupinhos isolados dentro da igreja. Todos percebem. Quem visita, quem vem de outra igreja para visitar, os próprios membros da igreja. Aí entra o que o Salmo 23, versículo 2 vai dizer. Abre a sua Bíblia aí. Isso eu achei fantástico. Salmo 23, versículo 2. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Davi, quando ele escreve esse salmo, ele está falando numa perspectiva pastoral, pastor e ovelha. E eu já preguei aqui, está no nosso canal do YouTube, essa mensagem das características da ovelha. Ovelha não bebe água em lugar turvo. Ovelha não bebe água em águas tumultuadas. Ovelha só bebe água em lugar calmo, onde ela pode chegar e ver o seu reflexo, porque ela tem medo. Ovelha não bebe água em ribeiro violento, que tem aquele... Você já foi em cachoeira, que tem aquele barulho da água correndo? Não tem? Ovelha não bebe água em lugar assim, porque ela tem medo. Olha o que Davi está falando. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Quem guia mansamente a águas tranquilas? Quem está guiando? O pastor. Não é? O pastor. E quem é o pastor? O Senhor. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Ovelha não come grama queimada, grama ruim. Verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. E refrigera minha alma. Traz paz ao meu coração. Uma igreja cheia de fidelidade, de lealdade, ela exala esse amor que atrai as ovelhas. Atrai as ovelhas para águas tranquilas. As pessoas, não, essa igreja é uma benção. Eu vou fazer parte dessa igreja. Lá no mundo, lá fora, tem um monte de gente, irmão, desigrejado, que saiu das suas igrejas, porque estava vivendo um tempo de águas turbulentas. E não, o pastor, a liderança, não conseguiu trazer paz para que houvesse crescimento para as ovelhas. Eu oro a Deus para que eu seja alguém que o Senhor use para trazer paz, mansidão, tranquilidade. E oro mais ainda para que o Senhor dê para mim líderes que sejam leais e fiéis. Líderes que vão abraçar a causa junto comigo. Líderes que podem até ver os meus defeitos, vão sentar comigo e vão conversar comigo. Como a minha intercessão já fez uma vez, eu vou falar. Ano passado, eu sei que está gravando. Ano passado, a minha intercessão sentou-se comigo para orar comigo, porque eles sentiram um desgaste em mim, uma tristeza em mim. E eles oraram por mim e falaram, pastora, conta com a gente. Não desgaste o teu coração com aqueles que não foram fiéis, que não valorizaram. Não deixa isso entrar no teu coração. Compartilhei algumas situações que me feriram, que me entristeceram, e que eu já orava a Deus, falando para Deus, se eu tinha vindo para cá para ficar só 2 anos, que o Senhor me tirasse então no final do ano passado. Que eu não queria trazer peso para a igreja local. E a intercessão, a Célia está aqui de prova, a irmã Aline, acho que estava nessa reunião também, não lembro se estava, mas a Érica também estava. As irmãs e os irmãos que estavam orando, irmã Tânia, oraram por mim, para que o Senhor renovasse o meu ânimo, porque o que Ele tinha para fazer ainda através da minha vida aqui na Cidade de Deus ainda não tinha terminado. E eu chorei,
com eles, oramos, e dias depois saiu a nomeação episcopal, e para onde eu fui nomeada de novo? Cidade de Deus. Significa que o que Deus começou a fazer aqui, através da minha vida, não terminou, Caio. Então eu preciso continuar. E glória a Deus que o Senhor começou a despertar mais pessoas para nos ajudar. Aí chegou o irmão Joaquim, que é uma bênção, sempre dá lá, né, umas palavras para a gente, e a gente dá o feedback para ele. O Luiz foi reavivado, né? Meu esposo está sendo instrumento de Deus na vida do Luiz, está reavivando. O André, que chegou praticamente junto comigo, um dos primeiros domingos meus aqui na Cidade de Deus, o André chegou com a sua esposa, a Priscila, a família, vindo para cá, para a Cidade de Deus, nos ajudando nessa caminhada. E aí Deus começou a enviar pessoas para somar. E eu quero, irmãos, que mais e mais pessoas que entendam o que é lealdade e fidelidade venham se achegar, para que essa igreja possa crescer. As ovelhas só permanecerão em lugar de águas tranquilas. As ovelhas permanecerão longe quando há turbulência, quando há desavença. Sempre que houver deslealdade e desconfiança, os membros ficarão em alertas e permanecerão distantes e descompromissados. Eu não quero me envolver com nada não, essa igreja tem muito problema. Deixa eu ficar aqui no meu cantinho, só vou lá, oro, dou meu dízimo e vou embora. Isso também é pecado, vou falar já sobre isso, espera aí. Quarta coisa, a lealdade proporciona uma equipe bem-sucedida. Uma equipe de sucesso é uma equipe leal, uma equipe fiel, é um pelo outro. Trabalhar com pessoas descontentes, desunidas, sem amor, é reflexo de deslealdade. Toda liderança deve estar pautada no amor e temor ao Senhor. Amor à igreja, amor ao seu pastor e aos seus irmãos. Texto para esse momento, Mateus 10, versículo 40. Mateus 10, 40. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. O Senhor está falando aqui, né, para os seus discípulos sobre a missão que eles estavam desenvolvendo. A missão dos 70, não é isso? Jesus envia os 12, é a missão aí, né? Em Marcos 10 também tem a missão dos 70. Aí o Senhor vai dizer, quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de um justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Irmãos, que coisa linda! Até um copo de água que você dá em fidelidade, em amor, tem recompensa para você. Deus não deve nada para ninguém. Ele é justo. Ele não deve nada para aquele que é fiel, mas também não deixa o infiel sem a sua recompensa, sem a sua paga. E isso é muito sério. Tem pessoas colhendo hoje na sua vida frutos da desobediência e deslealdade de lá de trás. Senhor, já me arrependi, pedi perdão, pediu perdão, mas a consequência da deslealdade, ela vai permanecer até você colher. Não tem jeito. Isso é Bíblia. Isso é palavra do Senhor, né? Então, a lealdade proporciona uma equipe bem-sucedida. E trabalhar com pessoas descontentes, desunidas, sem amor, é reflexo de deslealdade. O que o Senhor está falando aqui com esse texto? Que Ele enviou os seus discípulos. Todos aqueles que receberem vocês estão me recebendo. E quem me recebe, recebe a quem me enviou. Ou seja, está recebendo a Deus também. Parafraseando isso para os nossos dias. Quem me recebe, Estela, aqui nesse lugar, recebe ao Senhor. E quem recebe ao Senhor, recebe as promessas que o Senhor tem para as suas vidas. E um grupo, um povo alinhado com o seu líder, esse povo está destinado a sucesso. Esse
povo está destinado a conquistas. Amém? Não vamos confundir. Ontem, algumas pessoas me mandaram zap para mim. Ei, o que houve aí? Está botando um monte de coisa no status, não sei o quê. Aí eu falei, não, que eu estou preparando o estudo. E não é indireta para ninguém, não, gente. Quando eu vou preparando o estudo, aquelas frases, elas vão fazendo sentido dentro daquilo que a gente está montando. E eu fui botando ali, né, para salvar mesmo. Para poder deixar ali registrado, até para chamar a atenção para o estudo de hoje. Mas algumas pessoas podem achar... está mandando indireta. Não, não é indireta, não preciso fazer isso, não, em nome de Jesus. É que a gente estava preparando ali o estudo, montando, para trazer hoje para os irmãos, falando sobre isso. E uma das coisas que eu falei é o seguinte, as pessoas confundem dons com caráter. Dons com caráter. Caráter é uma coisa, dons é outra. Deus usa até o ímpio para abençoar um filho dele. Deus usa quem não tem fé, quem não tem nada, para abençoar um filho dele. Deus usa quem Ele quer. O problema é a pessoa entender que ser usado por Deus não significa ser aprovado por Ele. Conheço pessoas que já subiram no altar, já pregaram e pregam, né? Pregam, não sei que tem anos que eu não vejo, mas pregavam maravilhosamente bem, mas tinham vida de prostituição. Até que teve que parar e refazer a sua história, e parar com tudo, e depois, né, tempos depois, voltar. Não sei como voltou, não sei o que aconteceu, mas... Vocês estão entendendo? Pregava, Deus batizava com o Espírito Santo, aconteciam milagres, aconteciam curas, porém, Deus não estava satisfeito com aquela vida. Mas Ele usava aquela vida para chegar em outras vidas. Deus pode te usar para chegar a outras pessoas que Ele quer usar, que Ele quer transformar. Mas ser aprovado por Deus é outra história, irmãos. E as pessoas hoje estão muito preocupadas em ser usados por Deus. É a síndrome luciferiana, todo mundo quer aparecer de alguma forma. Quantos likes eu tenho? Quantas curtidas eu tenho? Como é que está essa foto? Que não sei o quê. E essa foto não está legal, tira de novo. O primeiro vídeo que eu fiz lá em casa, eu estava falando isso com o Daniel. O primeiro vídeo que eu fiz lá em casa, de um culto no lar nosso lá, que a gente fez quando começou a pandemia, foi 22 minutos. Se você olhar lá, foram 22 minutos. Eu não tinha habilidade. Irmãos, deixa eu tentar falar de forma diferente. Hoje eu fico um pouco mais confortável, porque eu vou falar o que tiver que falar. Saia o que sair lá. Na primeira vez, irmã Aline, eu estava com medo, pensando o que eu vou falar, qual é a palavra certa, como é que eu tenho que ficar, qual é a postura, aonde eu boto a mão, né? Aquela coisa. Irmão, foi horrível. Até que eu falei, não posso ficar com essa neura, porque senão eu não vou conseguir fazer nada. Olha, vai sair o que tiver que sair, e se eu falar errado, depois eu vou lá, corrijo e tal. Mas não tem que ficar com essa neura. Mas tem gente que para postar uma foto no Facebook tira 500. A foto perfeita. Não existe isso, irmãos. A nossa vida não é assim. A nossa vida não é assim. Eu já falei com o Daniel, qualquer dia eu vou fazer uma live, acabando de acordar. Irmãos, acordei agora, ó, mas eu aqui deitada ainda falo com Deus aqui. Eu não tenho aquela rotina de levantar de manhã, vou para a minha devocional, escovo meu dente, aí sento lá, abro a Bíblia, boto café. Vamos. Aí tem gente que bota foto bonitinha, né? Minha devocional, que lindo. Acho muito bonito isso. Eu não tenho essa prática, não, gente. Eu, às vezes, olho deitada na minha cama, mesmo olho para o teto. Senhor, muito obrigado pela minha casa, muito obrigado pela minha vida, pelos meus filhos. Muito obrigado porque eu sei que meu filho está bem na casa dele, com a esposa dele, com as minhas netas. Muito obrigado, Senhor, pela minha mãe. Aí eu falo ali com Deus, aí levanto, escovo o dente, vou lá, faço café. Aí sento lá na mesa. Às vezes, tomando café, eu leio a Bíblia. Às vezes, eu vejo no WhatsApp. Às vezes, eu vejo um livro. Às vezes, eu não faço nada. Às vezes, eu fico lá sentada, olhando por nada. Alguém já fez isso? Sentar e olhar por nada, assim, eu estou olhando por nada. O que você está fazendo aí? Estou fazendo nada. Ué, não estou fazendo nada. Está pensando em quê? Eu falei, não estou pensando em nada. Olhando com o tempo. É esquisito. Eu falei, não sou esquisita, porque eu não estou pensando em nada, só estou olhando por nada, pensando em nada. Me deixa aqui no meu nada. A gente precisa ser verdadeiro.
No mundo de tanta falsidade, a gente precisa ser verdadeiro. E essa verdade, ela precisa estar inserida dentro da igreja. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus por isso. Então, eu tenho as minhas limitações, eu tenho as minhas falhas. E uma equipe, um grupo de irmãos, uma igreja saudável, sabe chegar perto do seu líder, pontuar algumas coisas e orar por ele e com ele. E não difamá-lo. E não colocá-lo na berlinda. E não pegar os seus pontos fracos. E não pegar os seus pontos fracos. De novo, não é coronavírus, tá? Em nome de Jesus. A lealdade nos... 5. A lealdade nos proporciona também o fazer a obra do Senhor com qualidade e gozar dos frutos desse trabalho. Ver o crescimento da igreja e participar desse crescimento. É maravilhoso ver o crescimento saudável da igreja. Todo membro, todo discípulo deve ter a capacidade de ensinar, instruir com qualidade. E isso vai gerar crescimento. E quanto mais unida estiver a liderança de uma igreja, mais ela atrairá o favor do Senhor e acontecerá o crescimento. Quando a igreja cresce, podem ocorrer rupturas, se não houver lealdade. Ministros que se acham mais capazes e competentes do que os outros podem produzir rachaduras. Se há a intenção de minar a obra de Deus por causa de discordâncias humanas, o Senhor não permitirá que essa igreja avance. Por isso que tem igreja que vai ficando pequena a vida inteira, não consegue crescer. E aí as pessoas acham assim, boa mesmo era a igreja pequena. Igreja pequena, onde Deus falava, mas Deus fala na igreja grande também, irmãos. O problema é que tem gente que não está preparado para o crescimento. E aí Deus precisa repetidamente fazer a gente repetir de série. Porque eu não passei naquela prova ainda. Quantas vezes passamos no mesmo deserto algumas vezes? Porque não aprendemos a lição. Então, o desejo de Deus é que a igreja cresça, é que a igreja avance, é que tenhamos mais e mais discípulos. Com qual propósito? Gerar mais e mais vida. Mas se essa igreja não entende que ela precisa amadurecer, aí tem problema. Eu falei com o Daniel lá em casa da nossa reunião aqui com os irmãos da intercessão na sexta-feira. Tão linda a minha líder da intercessão, com a agenda aberta, pontuando as coisas, né? Falando com o co-líder, olha, você precisa fazer isso e isso. Aí eu fiquei babando, eu falei, que coisa linda. Né? Como eu fiquei feliz de ver o crescimento da irmã, anotando as coisas, pontuando. Porque quando eu cheguei aqui, que a gente começou o ministério, eu falei, Célia, você precisa anotar isso, Célia. Você precisa fazer isso. Mas eu ficava no seu pé, falando toda hora. Vai, tem que fazer, né? Tá? Mas nunca pressionei. É no tempo dela. E aí a irmã começou a se desprender e aprender. E aí a gente vê como as pessoas vão melhorando, como as pessoas vão aprendendo. Isso, irmãos, reflete uma igreja que está em crescimento. Você pode até olhar à sua volta e achar, tem pouca gente. Como é que vai ser depois dessa pandemia? Quem é que vai voltar? Já tem gente indo em outra igreja. Irmão, se está em outra igreja, glória a Deus, aleluia. Eu fico triste? Claro que eu sou humana. Mas se está conseguindo crescer lá e não conseguiu crescer comigo, glória a Deus, porque eu, Estela, não vou ativar o botão de crescimento na vida de todo mundo. Eu não tenho esse poder. Eu vou conseguir naqueles que pararem para me ouvir, naqueles que pararem e quiserem ser pastoreados por mim e abrirem o coração para eu ensinar. Aí eu vou conseguir. Agora, quem não se permite isso, eu não posso, à força, fazer. Então, a lealdade ela vai proporcionar o crescimento da obra do Senhor e na vida dos seus membros em particular. 6, a lealdade, a fidelidade vai gerar ministérios duradouros. Quer ter um ministério duradouro? Longo? Seja fiel. Arão morreu primeiro que Moisés. É para refletir. E ele era sumo sacerdote, foi escolhido pelo Senhor para isso. Mas isso não impediu do Senhor o recolher primeiro. Isso é para a gente refletir. 7 e último, para a gente encerrar, porque já estamos passando da hora. Ai, meu Deus, esse relógio chique, eu tenho medo de derrubar, peraí. 11h03 já.
A lealdade nos fará ter frutos permanentes. Quando você arranca um fruto fora de época, o que acontece? O que acontece com ele quando você arranca um fruto que ele não está maduro ainda? Aí você vai forçar o amadurecimento dele, né? Mas ele tem o mesmo sabor? E às vezes ele nem amadurece. Quem já fez isso e apodreceu o fruto? Ficou podre, né? Eu. Já. Peguei antes, comprei um abacate antes lá e queria amadurecer ele. E aí enrolei no jornal, botei no forno. Aí vi lá, né? Deixa 2, 3 dias. Quando eu fui pegar, ele estava podre. Falei, poxa, queria comer um abacate, não comi. Não é? A minha boca estava salivando para comer abacate com açúcar. E aí estava podre. É isso aqui. Porque não foi dado o tempo necessário do amadurecimento. Para tudo existe um tempo, irmãos. Quem é fiel, quem é leal, vai entender esse tempo na igreja local. Vai entender que há tempo para todas as coisas. De repente, há um tempo de Deus remanejar toda essa igreja. Remanejar a sua vida, a minha vida. Mas aqueles que são fiéis serão parte de um crescimento extraordinário e verão os frutos duradouros. Amém? Amém. A aula de hoje foi essa. Na aula que vem, que não será domingo que vem, porque eu não vou estar aqui domingo que vem, tá? Domingo que vem é meu aniversário e eu vou tirar um dia de folga. Mas no outro domingo, nós vamos... Domingo que vem vai ter só culto mesmo de manhã, uma palavra. Mas domingo que vem, no dia 12, nós vamos retomar a nossa segunda aula dessa série de mensagens, dessa série de aulas que fala sobre lealdade e deslealdade. Nós vamos aprender a ver como a lealdade é desencadeada, como é que ela começa, exemplos bíblicos da deslealdade, que são inúmeros. Nós vamos falar, leia a história de Joabe, vou te dar só uma palhinha. Leia a história bíblica de Joabe, que começou tão bem, mas terminou tão mal. Tá? Um dos valentes de Davi, um dos guardas de Davi, leia a história de Joabe. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus esse momento, essa manhã. Irmã Ilza, você pode orar por nós? Sentadinha aí mesmo, não tem problema não, só abaixa um pouquinho a sua máscara e ore para a gente, para encerrar esse momento nessa manhã em nome de Jesus. Amém? Toma aqui o microfone. Está aberto ali, Caio? Aquele ali? Está aberto esse aqui, ó. Esse. Pode orar, minha irmã. E assim nós vamos encerrar nossa escola dominical nessa manhã. Deus te abençoe em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te agradecer, meu Pai, por esse estudo de hoje, né, pela sua presença aqui, nos dando o entendimento da sua palavra. Te agradecer por cada um que está aqui, Senhor, que o Senhor venha abençoar a nossa pastora, né, dando a ela mais entendimento, mais calma, né, para ela não ficar nervosa com as coisas, dando saúde, que ela continue sendo essa bênção na nossa vida e que permaneça por muitos e muitos anos aqui, né, nos abençoando com a sua presença. E, Senhor, eu te agradeço por cada membro, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos levar em paz para nossos lares, né, debaixo das suas asas, que o Senhor venha abençoar nossa tarde, né, e tudo que nós viemos a fazer. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.